A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Bom dia, ouvintes da LAC, bom dia aos subscritores do canal do YouTube da AmCham Angola. É verdade, este programa, depois de emitido aqui na LAC, você também pode encontrar no canal do YouTube da AmCham Angola. É só ir ao YouTube, escrever AmCham Angola e vai encontrar as edições mais recentes deste programa. Estamos em dezembro e, como é habitual, aqui o Hora da AmCham, ao trazer-lhe o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos da América, no final do ano procuramos fazer um balanço das atividades da AmCham, ouvindo o presidente da AmCham Angola numa entrevista de balanço do ano e perspectivas para o ano seguinte. Muitos foram os acontecimentos que marcaram as relações entre Angola e Estados Unidos da América. Claro que as declarações interessantes da embaixadora cessante Nina Maria Feito foram muito importantes, principalmente quando falava do apoio que os Estados Unidos prestam a Angola, quer seja no combate à corrupção, quer seja a nível também do tão esperado regresso dos bancos correspondentes. A própria embaixadora disse de viva voz aqui nesse programa que os Estados Unidos têm estado a trabalhar com Angola para garantir o regresso dos bancos correspondentes. Não é uma situação fácil, não é uma situação que dependa dos políticos, depende sim de vários outros fatores e vários ecossistemas que devem ser criados para permitir que as condições estejam de facto criadas para o tão esperado regresso dos bancos correspondentes ao nosso país. Este ano tivemos várias visitas importantes, tivemos a oportunidade de passar às várias visitas importantíssimas que tivemos no nosso país, quer em Angola, quer nos Estados Unidos. Agora, no final do ano, tivemos a visita da família dos primeiros afrodescendentes a chegar aos Estados Unidos, a família Tucker, que esteve em Angola a convite do presidente João Lourenço, numa visita, naturalmente, que começa um convite que é feito nos Estados Unidos, no Museu Smithsonian, visitado pelo presidente João Lourenço, onde soube mais sobre a história de Angola e da vasta comunidade de angolanos nos Estados Unidos,
porque, como se diz, grande parte daqueles afro-americanos que estão naturalmente nos Estados Unidos da América são angolanos. Estima-se que são 12 milhões de pessoas, muitos deles são famosos e a gente não sabe. Aliás, se lembrarem, a família Tucker tem o mesmo nome que o famoso ator Chris Tucker, que, como ele próprio dizia, é de Malange, ficou a saber a partir de uma questão genética e, naturalmente, Chris Tucker ficou surpreendido com esta revelação e uma família Tucker esteve cá e também na edição passada tivemos mais dados e vamos na próxima edição ouvir de viva voz Vincent Tucker, um dos membros desta família, a contar a sua história, a história da sua família e o que pode acontecer depois desta visita a Angola a convite do presidente João Lourenço. Muitos são os acontecimentos. Também tivemos, muito recentemente, medidas ligadas ao combate ao FCPA. O engenheiro Pedro Godinho, em várias entrevistas, já que explicou o FCPA, que é ligada às leis anticorrupção fora dos Estados Unidos da América. Então, também há aqui algumas medidas ligadas a figuras empresariais e políticas do nosso país e que têm sido também motivo de conversa. Isto e muito mais você vai ouvir-se acompanhando a entrevista fim de ano ao presidente da AmCham Angola, engenheiro Pedro Godinho, a quem passamos a saudar. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia, bem-vindo a mais uma edição da Hora da AmCham Angola. A sua entrevista agora a faltar de 2 dias para o Natal. Para além da saudação, gostávamos que aproveitasse para, por via da antena e desse programa, desejar então os votos na qualidade de presidente da AmCham Angola, quer aos associados e todos aqueles parceiros que estiveram com essa associação durante este ano e nos outros. Bom dia, engenheiro Pedro Godinho. Bom dia, Joel. Bom dia, Rádio Ouvintes LAC. Um bom dia extensivo para os membros da AmCham Angola. Joel, é bem verdade que o ano 2021 apresta-se a chegar ao fim e nessa hora é sempre importante fazermos um balanço. Mas antes de mais gostaria de desejar a todos os ouvintes da Rádio LAC, aos técnicos que nos têm garantido o nosso programa todas as quartas-feiras e também desejar a todos os membros da AmCham Angola um Feliz Natal, almejando sempre que 2022 seja muito melhor que 2021, mais próspero e com mais saúde, mais amor e mais dinheiro. É o que precisamos para 2022. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola. Vamos começar, efetivamente, pelos factos que, do seu ponto de vista, marcaram este ano 2021 para a AmCham Angola. Depois da pandemia, um ano difícil, mas nem por isso, como a AmCham já nos habituou, sempre recheado de atividades e realizações. Poderia, por favor, falar daquelas que considera, entre as muitas, as principais realizações da AmCham Angola este ano? O Covid criou-nos muitos constrangimentos e tivemos que refazer o nosso plano de atividades para 2021. Não foi fácil, uma vez que pela primeira vez na história da humanidade passamos a viver uma situação extremamente nova e tivemos que nos reinventar. Mas, contudo, as dificuldades aguçaram a inteligência. Portanto, conseguimos que, dentro dessas mesmas dificuldades, realizar coisas bastante interessantes. Começamos por realizar um webinar híbrido, com presença e também a participação de pessoas fora do país. Tivemos o representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, o representante do Exim Bank dos Estados Unidos para a África também. E a partir deste encontro foi possível obter a confirmação do interesse por parte das instituições americanas em apoiar em projetos e investimentos em Angola. Há uma sede muito grande por parte do mercado americano participar conjuntamente com Angola no desenvolvimento de vários setores, como os setores dos transportes, energia, as energias renováveis, o setor digital também, que neste momento fala-se muito em economia digital, portanto, e também já começa a haver a potência também para o setor do ambiente. Neste webinar foi evocado e esclarecido os mecanismos que os Estados Unidos pôs à disposição
do tecido empresarial angolano e americano, no sentido de poderem beneficiar de algumas facilidades que existem, que o governo americano põe à disposição do tecido empresarial americano através das suas instituições financeiras. Isto foi bastante gratificante e temos vindo a trabalhar com vários membros e não só algumas pessoas que fazem parte da comunidade empresarial angolana, no sentido de podermos beneficiar e tirar, capitalizar essa oportunidade que é posta à disposição do mercado angolano. Seguido a isso, tivemos também a visita de 6 congressistas americanos. Isso foi uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos. Tivemos a participação. A AmCham aproveitou o momento para, naturalmente, transmitir alguns aspectos que são fundamentais no sentido de invertermos a tendência que se verifica atualmente nas relações comerciais, porque elas continuam declinando desde 2008. Cada ano as trocas comerciais vão declinando vertiginosamente e todos nós sabemos que as relações entre os dois Estados são muito mais interessantes e mais fortes e sólidas quando há um interesse comum e, sobretudo, o interesse comercial, onde há trocas comerciais e cuja magnitude pode estimular ou afetar o relacionamento em caso de algum contratempo. E esse é um desafio para a AmCham Angola, encontrar mecanismos, cá do lado angolano e também do lado americano, no sentido de garantir uma consolidação das relações comerciais entre esses dois Estados. Porque já se diz que na vida as amizades nunca são permanentes, mas sim os interesses que determinam a constância de uma relação. Angola, naturalmente, tem muito a ganhar se olhar para o mercado americano como um ponto de chegada, porque é a potência mundial do ponto de vista económico, tecnológico e financeiro. Eu penso que esses ingredientes são bastantes para, pelo menos, Angola ter a vontade, a necessidade de melhorar as mesmas relações. E elas só serão melhoradas aumentando os níveis das trocas comerciais. Foi a essa mensagem que a AmCham teve a oportunidade de passar aos congressistas. Outra questão de marco que é fundamental e que poderá dar uma grande contribuição a todos esses pontos fracos que apresentamos nas relações entre os dois Estados é a constituição do Working Group. Quando a visita do presidente João Lourenço aos Estados Unidos, pela primeira vez, a sua primeira interação com o tecido empresarial americano, isso ocorreu em 2018, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, na voz do seu vice-presidente, assumiu o compromisso de tudo fazer no sentido de advogar os interesses de Angola no tecido empresarial americano, uma vez que a Câmara dos Estados Unidos controlava, na altura, mais de 3 milhões de negócios a nível do país. O vice-presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, visivelmente emocionado, impressionado com as reformas que o presidente João Lourenço estava a implementar em Angola, sobretudo a cruzada contra a corrupção, ele não se conteve e pôs-se à disposição para poder ajudar então Angola a trilhar e a conhecer as vias mais fáceis para atingir os objetivos que preconizamos, que é exatamente o melhoramento das relações comerciais, ao aumento dos índices comerciais entre essas duas nações. Então, dando sequência a esse compromisso, pensou-se então a AmCham Angola, juntamente com a sua Câmara-Mãe, tomou a decisão de criar um grupo que é chamado Working Group, que é composto pela AmCham Angola, US Chamber of Commerce, a Câmara de Comércio Mãe nos Estados Unidos, em Washington, D.C., o de representantes do Departamento do Comércio e consigo os membros do Pacto de IBAA, que são aquelas empresas que são conselheiras do presidente americano. Como já havia dito em uma das nossas entrevistas, é que todo o presidente americano, quem quer que seja que entra para a administração dos Estados Unidos, conta com um grupo de conselheiros que são constituídas por empresas, por regiões. A região da África é chamada então o Pacto de IBAA, Doing Business em África. São os conselheiros do presidente que podem levar até si a imagem, a radiografia das dificuldades, dos desafios que encontram num determinado país em África. Portanto,
em função de uma conferência virtual ocorrida entre o presidente João Lourenço a 18 de dezembro de 2020, com os conselheiros do presidente dos Estados Unidos, no sentido de estudarem as formas de acelerarem, darem uma outra dinâmica nas relações com os Estados Unidos e também encontrar mecanismos que permitissem melhorar o ambiente de negócios em Angola, de forma a atrair as empresas americanas. Então, a AmCham Angola achou necessário dar continuidade a esse processo, criando esse grupo de trabalho, envolvendo exatamente os mesmos conselheiros, para, na primeira pessoa, poderem expressar os desafios que as empresas americanas têm para acederem ao mercado angolano. Assim sendo, todos esses desafios e de mãos dadas tentarem encontrar solução e, naturalmente, eles poderem advogar os interesses de Angola junto dos ouvidos do presidente americano. Portanto, esses membros, esses conselheiros, são fundamentais para o grupo de trabalho que decidimos criar. Está também presente, participa sempre em todas as reuniões do grupo de trabalho, a Embaixada dos Estados Unidos em Angola e a Embaixada de Angola nos Estados Unidos, e circunstancialmente, sempre que convidado, algum membro do Executivo angolano, quando há necessidade de haver algum esclarecimento institucional por parte do governo de Angola em relação a algum desafio, alguma dificuldade que os promotores de projetos americanos têm vivido, para poderem garantir que os seus investimentos em Angola cresçam e estejam assegurados. Há uma equipa que, felizmente, e há de levar, e é importante realçar, que o Ministro de Estado para a Economia, o Dr. Manuel Nunes Júnior, indicou um membro do Ministério da Economia e outro membro do Ministério das Finanças, no sentido de trabalhar com esse time, o Working Group. E o que é o Working Group? O Working Group tem como função avaliar, interagir com várias sensibilidades no mercado americano, ouvindo-os e identificando os desafios que eles vão encontrando no sentido de poder facilitar o acesso dos investimentos diretos privados em Angola, sobretudo. E então, em função a esses desafios, então conduzir exatamente o Executivo no sentido de encontrar mecanismos que facilitem então o acesso desses investimentos, com o objetivo de ver melhorados os índices finais que se refletem nas trocas comerciais entre essas duas nações. Portanto, objetivamente, é um organismo facilitador que serve de alerta ao Executivo angolano, exatamente também ao Executivo angolano, em relação às dificuldades, os desafios que os investidores americanos vivem ao manifestar o interesse ou a apetência de entrar no mercado americano. Isso tem surtido muitos efeitos, efeitos positivos, porque o Working Group começou a trabalhar há 6 meses e nesse momento já conseguimos também despertar a sensibilidade do Departamento de Comércio, que é exata a entidade coordenadora do Pacto de BAA, de todos os conselheiros do presidente americano, no sentido de alertar o presidente Joe Biden, nesse momento, que é o presidente que está a liderar a administração americana, a olhar para esta região da África, especialmente Angola, de forma diferente, porque há reformas a acontecer, há todos os dias novidades em prol do melhoramento das condições do ambiente de negócio em Angola, e então pensamos que por aí podemos avançar muito depressa nesse sentido. Mas quem são os membros deste Working Group, naturalmente, para Angola? Sabemos que há vários setores, há grupos espalhados por setores de atividade e com determinados líderes. Podia, por favor, explicar e apresentar estes diferentes grupos? A Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Washington, D.C., a AmCham Angola. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos tem mais de 1 milhão de membros, portanto, nos vários setores da economia americana. Nós temos os nossos membros que muitas das vezes coincidem em ser membro tanto nos Estados Unidos pela Câmara-Mãe como na sua afiliada, que é a AmCham Angola. Portanto, são membros da Câmara Chevron e, aliás, está a coordenar o Working Group. Fazem parte desse grupo a AmCham Angola, a Câmara US em DC e o Pacto de BAA. Alguns membros também, que são membros da Câmara, das duas câmaras, também são conselheiros do presidente dos Estados Unidos, e há participação permanente dos representantes do Ministério, aqui chama-se Ministério do Comércio, lá é Departamento de Comércio,
e das duas embaixadas. Agora, os membros propriamente ditos, que constituem o grupo de trabalho, são Chevron, que tem a liderança exatamente do Working Group. Temos a John Deere, que está ligada à área da agricultura, e isso para Angola é bastante importante, porque a John Deere, acabamos por saber que ela tem uma divisão financeira, que tem alguns projetos em África, que através dessa divisão financeira consegue financiar projetos na área da agricultura, sobretudo aqueles países em África que pretendam modernizar o seu sistema agrícola, aquilo que se chama agricultura mecanizada. E essa divisão financeira pratica juros quase que bonificados. Portanto, eu acho que para, de facto, aqueles empresários que estão ligados à área da agricultura, é exatamente uma ferramenta extremamente importante no sentido de ver desenvolver e, sobretudo, ver aquela transição da agricultura familiar e de subsistência para a agricultura mecanizada. Ou seja, financia. John Deere tem programas de financiamento. Ela forma, mentoriza e estrutura os projetos, identifica os meios necessários para o desenvolvimento deste projeto, os equipamentos, e financia. Portanto, é impressionante, é necessário haver sempre essas interações para a gente tomar conhecimento de algumas facilidades que existem por esse mundo fora, que os angolanos não aproveitam exatamente por falta dessa interação. E essa interação também, a maior dificuldade nisso está no inglês. Mas voltando à tua resposta. Exatamente. Chevron, John Deere, GE, a GE Electric, a GE fechou o ano 2020, mesmo com Covid, com 79,3 bilhões de dólares. Nosso produto interno bruto, o PIB de 2020 foi 63,2, inferior à da GE. E é uma das empresas que acaba por ser o ícone do empresariado americano. Está em quase todos os ramos da vida do cidadão. Estão em eletrodomésticos, na saúde, na aviação, estão em várias áreas. Portanto, ela também é conselheira do presidente americano. A IBM também faz parte do Working Group e está exatamente a liderar o subtema Economia Digital. Há mais 5 empresas que manifestaram interesse, que ainda não estão no Working Group, mas que nos próximos tempos virão a fazer parte, sobretudo aquelas que estão na área de energia, sobretudo na área de energias renováveis, porque com essa transição energética a potência dessas empresas é grande e porque o governo americano já durante a administração Obama teve o projeto Power Africa, que mobilizou quase 20 bilhões de dólares, dos quais 13 bilhões do tecido empresarial privado e 8 bilhões que foi financiado pelo governo americano. Portanto, o presidente Trump também seguiu com um programa Prosper África, que no fundo assenta basicamente no desenvolvimento energético, dar garantias que as populações africanas tenham acesso à energia elétrica no sentido de estar em contato com o mundo através das novas tecnologias, internet e tudo isso. E também outras empresas que também manifestaram um certo interesse na participação das infraestruturas, pese embora que as infraestruturas hoje com o orçamento de 1,3 trilhões de dólares, o presidente Biden quer fazer aprovar agora no Senado, vai chamar a atenção de todas as empresas ligadas, porque esse orçamento de 1,3 trilhões vai ser utilizado na construção e no melhoramento das infraestruturas em todos os Estados Unidos. Portanto, são essas áreas que nós temos, estamos a trabalhar em 5 áreas concretamente, e dentro dessas áreas, as empresas que estão a coordenar esses subtemas têm manifestado um grande interesse e apetência. É inacreditável que Angola ultimamente tem seduzido bastante as vontades de empresas americanas entrarem em Angola. Portanto, esse Working Group foi um grande acontecimento. Como pode ver, tem a participação de empresas com forte influência, não somente no mercado americano, como junto da Casa Branca.
sendo conselheiros, eles podem naturalmente advogar os interesses de Angola diretamente ao presidente norte-americano. E isso foi exatamente criado, mesmo dentro do clima pandémico, a AmCham Angola, juntamente à Câmara-Mãe, foi capaz de aglutinar todas essas vontades e estão a trabalhar juntos no sentido de poder auxiliar, inclusive o Executivo, em melhorar o ambiente de negócios em Angola. O que é que se pode esperar desse Working Group nos próximos tempos, mais ou menos em 2022? Quais são as perspectivas? Gigantes. Trabalhar na advocacia dos interesses de Angola junto do tecido empresarial americano, dentro da Casa Branca, isso é junto do presidente norte-americano solicitar e advogar no sentido do presidente americano olhar de forma diferente para Angola, para a África em geral, mas especificamente para Angola. Isso, naturalmente, eles estarão abertos também à transferência de conhecimentos, sobretudo naqueles princípios e procedimentos que ajudem a melhorar o ambiente de negócio, que é a transparência, os regulamentos contra a corrupção, porque quando no início da sua intervenção falou nos bancos correspondentes, os bancos correspondentes não vêm para Angola não porque o governo americano o impôs ou que o influenciou. O problema é que os princípios mundialmente aceitos hoje não permitem que muitos bancos trabalhem com Angola, porque Angola acaba sendo um mercado tóxico no ponto de vista financeiro, porque a existência de recursos financeiros, de fundos que circulam ou que circulavam mais no passado de Angola para o mundo, eram ilícitos, ilegais, e dentro disso nenhum banco mundial, internacional, quer ter problemas por ter um único cliente, um único parceiro de negócio que pode infectar, contagiar toda a sua reputação que levou muitas vezes, muitos desses bancos têm existência secular e não vão naturalmente deixarem-se levar e derrubar, como foi o exemplo recentemente vivido, o Banco Espírito Santo. É um banco secular com mais de 100 anos e foi à falência exatamente por influência dos produtos tóxicos, dos fundos tóxicos que foram saindo de Angola para lá e vice-versa. Através do BES, o BES muito contribuiu para a extinção, o desaparecimento ou para a desgraça do BES. Portanto, internacionalmente, os bancos correspondentes têm preceitos para exatamente, princípios a cumprir. E são estes preceitos que, se Angola não cumpre, não poderá fazer parte desse time. Não poderá encontrar bancos correspondentes que estejam predispostos a correrem risco, porque Angola é só um mercado pequeno comparado com os outros mercados do mundo. Portanto, isso é um aspecto. E esse Working Group está a trabalhar exatamente com mecanismos, porque está também o subtema finanças, com mecanismos internacionais, americanos, no sentido de cooperar e ajudar a formar e a educar a novas práticas, aconselhando no sentido de pelo menos vermos o ranking de Angola sair no 177º lugar, para chegarmos no 150º ou 120º. O país até poderia definir metas. 2021 estamos nessa posição, vamos tudo fazer para que 2022 reduzimos e melhoremos no ranking mundial. É esse conceito que no Working Group quer trazer exatamente para Angola, trabalharmos com metas e colocar o desafio ao mercado angolano e às instituições angolanas. Estamos na posição 176. O que é que temos de fazer para chegar na posição 100? E aproximamos dos outros que estão na posição 1, 2 e 3. São objetivos, temos que lutar. E uma coisa que eu quero realçar aqui hoje, Joel. Há uma abertura muito, muito, muito grande por parte das instituições americanas. Nós é que temos de fazer o nosso trabalho de casa. Angola tem que fazer o seu trabalho de casa. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos então fazer um breve intervalo nesta primeira parte da entrevista. Está a acompanhar a entrevista de balanço das atividades de fim de ano da AmCham Angola, onde o presidente da AmCham Angola, engenheiro Pedro Godinho, nos fala das várias atividades e das várias metas que foram alcançadas e perspectivas para o próximo ano. Entre as questões mais importantes levantadas, a questão do Working Group, que foi criado pela US Chamber of Commerce, Câmara de Comércio Americana e seus membros, para apoiar a Angola e os países africanos no sentido de serem cada vez mais um destino certo de investimento das empresas americanas, especialmente do setor não petrolífero.
Este Working Group está constituído também de pessoas e empresas que são conselheiros do Presidente dos Estados Unidos, e a AmCham Angola tem esse acesso e está a trabalhar com elas para, naturalmente, assegurar que cada vez existam menos barreiras aos investimentos americanos aqui em Angola e cada vez mais existam mais empresas americanas a investir, fora as grandes que já cá estão, mas é necessário trazer também as micro, pequenas e médias e as outras grandes que vão surgindo e ainda não estão presentes. Já a seguir, nessa entrevista, vamos esclarecer muitas foram os votos que se levantaram, mas não entendemos essa questão da FCPA, porque é que os Estados Unidos tomaram medidas relativamente a grandes empresários angolanos, como o General Dino e também o General Copelipa. O que é que aconteceu? Você vai saber o que é que se passa de facto aqui, já a seguir, pôs o intervalo na entrevista com o engenheiro Pedro Godinho. Até já. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. E regressamos do intervalo, muito rapidamente. Vamos agora avançar para a segunda parte da entrevista com o engenheiro Pedro Godinho, ele que é o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola, que vai cada vez mais apoiando a Angola a melhorar a sua imagem nos Estados Unidos e a eliminar barreiras que impedem empresas americanas de investir cada vez mais em Angola. Há já mais investimentos, há muito interesse, dizia o engenheiro no início, mas há aqui uma questão que se coloca e que gostava que ajudasse a esclarecer sobre as medidas que foram tomadas pelas autoridades americanas relativamente a duas proeminentes figuras empresariais de Angola, no caso o General Dino e o General Copelipa. O que é que de facto aconteceu, o que é que isso implica e como é que, na qualidade de presidente da AmCham Angola, pode ajudar ao cidadão comum e outras pessoas que queiram entender melhor o que de facto aconteceu? Eu não acabei exatamente para enumerar as atividades da AmCham em 2021. Exato. Houve o ponto mais alto da atividade da AmCham foi o Fórum de Negócios organizados agora em Washington, D.C., a 20 de setembro, que contou com a presença da Sua Excelência o Presidente João Lourenço, que teve a oportunidade de interagir, segunda parte do fórum, com um tecido empresarial americano. Acabou assistindo, inclusive, à assinatura de um contrato entre a Sun África e o Ministério da Energia para ajudar num investimento que poderá atingir 1,3 bilhões de dólares, que é uma empresa, a Sun África é uma empresa vocacionada à construção e desenvolvimento de projetos de painéis solares e a produção de energia renovável, e isso terá um grande impacto, sobretudo nessa fase de transição energética. Portanto, contamos com a presença da Sua Excelência, do Sr. Presidente, e aí houve exatamente a expressão mais alta, mais elevada do interesse das empresas americanas. Tiveram presente 4 das empresas mais pesadas dos Estados Unidos fora do setor petrolífero e dentro do setor petrolífero também. Mas destas 4 são conselheiros do presidente dos Estados Unidos. A GE, a General Electric, a IBM, a John Deere, essas 3 são as que mais pesam no mercado americano e tiveram presente. A Chevron teve presente o vice-presidente para a África e a América Latina, que viajou num jato privado, só a propósito para participar nesse fórum e transmitir exatamente o apoio às reformas do presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço tem um grande apoio a nível dos Estados Unidos. Isso ficou expresso. Começou inicialmente com a visita do secretário de Estado, Mike Pompeo, em que trouxe como mensagem: os Estados Unidos estão bastante agradados e acompanham com bastante satisfação as reformas desenvolvidas pelo presidente João Lourenço e que estava disposto a partilhar informações a nível dos movimentos daqueles fundos ilícitos que foram desviados de Angola para os Estados Unidos e não só.
Quer com isso dizer que os Estados Unidos da América puseram à disposição os seus serviços de inteligência ao serviço de Angola para poder auxiliar Angola a recuperar os fundos que foram desviados ilicitamente ao país. Quer com isso dizer, isso nunca aconteceu em toda a história de Angola independente. Isso foi o primeiro sinal. Um aspecto aqui a realçar, é fundamental realçar isso. A administração Trump não despendeu e não teve muita atenção aos problemas da África. A África não constou das prioridades do presidente Trump. Mas mesmo a África não constando nas prioridades do presidente Trump, ele mandou aqui o seu secretário de Estado. Porque na hierarquia americana temos o presidente, vice-presidente e o secretário de Estado. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, o republicano, veio para aqui exatamente assegurar o presidente e manifestar a sua admiração exatamente pelas reformas que o presidente está a desenvolver. E isso vai ajudar a responder à pergunta que me fez agora. Outra coisa também que eu queria retificar também. A iniciativa foi da AmCham Angola, apoiada pela Câmara do Comércio dos Estados Unidos em DC, para a constituição do Working Group. A iniciativa foi da AmCham Angola, que após a conferência que o presidente João Lourenço teve com os conselheiros do presidente do americano, era importante fazer o follow-up, fazer o seguimento, para ver o segmento dessa interação do presidente, saber exatamente o que é que os conselheiros do presidente americano, qual é a impressão que eles têm do mercado de Angola, quais são os desafios que eles vivem. E então a estratégia foi exatamente essa, ter uma informação permanente dos conselheiros do presidente norte-americano e do tecido empresarial privado americano sobre Angola, porque assim, havendo essa interação, se ocorrer alguma coisa que os preocupa e que se torna um desafio de acesso para o país, eles, através do Working Group, fazem a comunicação e aí, naturalmente, a AmCham e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos podem convidar uma instituição representada por Angola a poder dar um esclarecimento, a poder entender melhor ou, quiçá, a aconselhar as melhores vias para poder seguir. Portanto, esse Working Group tem como objetivo, e eu acredito, não tem, sem medo de errar, que com o desenvolvimento da atividade do Working Group haverá uma maior fluidez de interesses, de investimento dos Estados Unidos para aqui. E nós, Angola, Joel, quero repetir, é importante que a nossa liderança entenda, se quisermos desenvolver depressa este país, temos que melhorar as relações comerciais com os Estados Unidos, no sentido de Angola absorver, através de transferência de tecnologia, conhecimento, o famoso know-how e oportunidades de negócio. É um trinômio que é importante para este país. E nada melhor lidarmos com a maior potência do mundo. Nós já aprendemos na escola que quando temos dificuldades em alguma disciplina, normalmente sentamos com um colega que melhor nota tem, fazer o estudo em grupo. E então os Estados Unidos estão à disposição de Angola, porque neste momento Angola, os Estados Unidos têm interesse em ter um parceiro sólido nessa região da África. E aliás, Angola já é um parceiro estratégico dos Estados Unidos em relação a questões geopolíticas, estratégicas, como, por exemplo, aqui essa região dos Grandes Lagos, o Golfo da Guiné. Há 3 países que já têm essa parceria estratégica. Mas isso é parceria estratégica dentro do aspecto geopolítico. Quer com isso dizer as influências militares e a resolução de conflitos. Nós queremos tornar Angola, e esse é o objetivo do Working Group, criar uma parceria que Angola seja um parceiro estratégico dos Estados Unidos dentro da estratégia comercial, no aspecto comercial. Haver uma movimentação maciça de tecnologia dos Estados Unidos para Angola. Conhecimento, trazer os melhores cérebros dos Estados Unidos para o país, porque nós temos tudo. O problema de Angola não é dinheiro. E eu, conversando com muitos responsáveis das instituições mundiais, eu transmito. A mensagem que transmito é: Angola não precisa de dinheiro. Angola precisa de conhecimento e de procedimentos normativos rigorosos para extrair os seus recursos naturais. Porque extraindo esses recursos naturais, vendendo-os no mercado internacional, Angola pode se tornar um dos países mais desenvolvidos do mundo
em pouco menos de 20 anos. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho. Voltando agora à questão que nos é colocada por várias pessoas que dizem não, mas nós ouvimos várias histórias, a situação de figuras prominentes de negócios e políticas do país, como o general Dino e também o general Copalipa. O que é que efetivamente se passou? É a mesma situação que as pessoas estão a dizer, dos Estados Unidos estarem efetivamente a apoiar Angola no combate à corrupção? Como esclarece este facto? É simples, como comecei por dizer, que mesmo Trump, que não dispensava uma prioridade para a África, mandou aqui o seu secretário de Estado. E não sei se sabes ou lembras, Mike Pompeo foi o diretor da CIA nos Estados Unidos durante algum tempo. Foi diretor da CIA. E então foi o sinal. Aquele foi o sinal simpático e de apreço as reformas que o presidente João Lourenço está a desenvolver no país. E então este sinal do congelamento dos fundos é um sinal inequívoco que os Estados Unidos está a enviar pessoalmente para o presidente João Lourenço, que estamos consigo nessa cruzada contra a corrupção. Se há dificuldades em ter os vossos fundos de volta, esses fundos que fazem muita falta para desenvolver projetos que garantam o bem-estar do povo de Angola, nós estamos do seu lado. O presidente João Lourenço ganhou um aliado muito forte, os Estados Unidos. Esse sinal, e escreva, Joel, se o governo de Angola fizer bem o seu trabalho de casa, esses fundos vão fluir exatamente para Angola. Poderá fluir de forma financeira ou através de projetos ou equipamentos que possam ajudar a desenvolver o quê? Mas, no fundo, como conclusão primária dessa posição do Tesouro norte-americano em relação a essas duas figuras, é dizer, presidente João Lourenço, as instituições dos Estados Unidos estão consigo nesta cruzada contra a corrupção. E nessa cruzada contra a corrupção, temos estado a acompanhar que há países nos quais estão depositados muitos desses recursos, não estão a agir de forma ágil, no sentido de ver devolvido para Angola os mesmos recursos, de forma a melhorar a condição de vida do cidadão. O cidadão está a viver dificuldades jamais conhecida no país nesses 46 anos de independência. Portanto, esse dinheiro faz falta a Angola. E em vez de Angola estar com a mão estendida, o FMI mais 700 milhões, mais não sei quantos, e damos festa porque conseguimos um crédito, um financiamento, nós temos que recolher esse dinheiro. E os Estados Unidos colocou-se na primeira fila e diz: Angola está aqui, estão congelados e não só vamos tomar outras medidas complementares. Joel, não tenhas dúvidas que logo a seguir outras nações do mundo vão seguir o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a ser a locomotiva do mundo e, no entanto, é determinante nas estratégias e procedimentos que outras nações do mundo perseguem. Tendo um aliado como os Estados Unidos, ao lado do presidente João Lourenço, temos exatamente a certeza que não só esses fundos que estão presentes nos Estados Unidos, porque o processo inicia com congelamento de fundos no mercado americano, mas já os Estados Unidos, através do secretário de Estado, transmitiu a Angola que poderia ajudar a descobrir outros fundos noutras latitudes e influenciar para que esses fundos regressem a Angola. Não, isso é um grande achievement, então foi uma grande conquista que o presidente João Lourenço conseguiu. Estamos satisfeitos porque isso vai representar um melhoramento das condições de vida dos cidadãos, caso esses recursos financeiros sejam aplicados inteligentemente e parcimonialmente. Eu acho que é uma grande conquista e eu posso dizer que foi um grande presente de Natal para Angola. É possível que muitos dos nossos concidadãos veem isso como uma ação simples, mas não. É um sinal inequívoco para o presidente em particular, que os Estados Unidos está com ele nessa cruzada, e também para o povo angolano e para a comunidade internacional. Muitos desses fundos que foram escondidos noutras geografias, os Estados Unidos têm condições, através dos dispositivos de inteligência que eles dispõem, poderem ajudar Angola a ir buscar esses fundos. E esse é o sinal. Para nós, a Amcham Angola foi um dos maiores presentes de Natal que podíamos receber, depois de muitas dificuldades que todos nós temos vindo a acompanhar e a viver. É inequívoco, e depois isso a nível institucional, a nível das empresas privadas americanas, sentem-se muito mais confiantes quando as próprias instituições americanas, começando pela Casa Branca, apoiam abertamente, inequivocamente, um determinado líder e um determinado executivo
Isso transmite confiança às empresas e a todas as instituições americanas. Foi um grande ganho para Angola. Muito bem, engenheiro Pergodinho. Agora a fechar no domínio cultural, o engenheiro falou do aspecto fundamental na necessidade de Angola desenvolver-se, que é a transferência de conhecimento e mesmo trazer quadros qualificados dos Estados Unidos. Tivemos recentemente a visita da família Tucker, descendentes do primeiro afro-americano, angolano no caso, a chegar aos Estados Unidos, porque, de acordo com a história, estima-se que grande parte dos escravos provenientes da África para os Estados Unidos vieram de Angola e hoje sabe-se que dos seus descendentes são quase 12 milhões. Esses descendentes temos empresários, médicos, engenheiros, uns até são senadores, políticos, figuras influentes a nível dos Estados Unidos e que podem naturalmente ser úteis para Angola a nível dessa sua necessidade de melhorar as relações com os Estados Unidos e também de absorver algum conhecimento e alguma capacidade dos Estados Unidos para reforçar-se. Olhando para esta visita dos Tucker, primeiro, como é que encarou esta visita e o que é que ela pode representar do ponto de vista de reaproximar os descendentes de angolanos que saíram do país há muitos anos, vivem nos Estados Unidos já há 400, 500 anos, já há não sei quantas gerações de família, mas que têm já um legado do ponto de vista de conhecimento e de know-how, e alguns deles são empresários e também podem contribuir e vir para Angola. Como encara esta visita, como traduz e o que acredita que pode vir dali? É uma nova viragem. Olha, Joel, isso é exatamente a recompensa do que Angola tem estado a fazer e não vamos camutear isso. Nós AmCham sentimos que há uma dedicação muito particular por parte do Presidente de dar a conhecer Angola nos Estados Unidos. Isso é um facto e é o resultado. Isso eu diria isso, que é a recompensa do esforço que Angola está a fazer no sentido de vender uma imagem completamente diferente, melhorada e atrativa. Uma coisa que é importante, e isso é humano. Qualquer ser humano quer conhecer as suas origens, as suas raízes. A sua árvore genealógica. E nós vemos isso para aquelas pessoas, crianças que são adotadas, são levadas para fora, se calhar de um ambiente completamente inóspito, quase que insustentável no ponto de vista de sobreviventes, e vai para um ambiente extremamente desenvolvido, cômodo, confortável. Vai ver que mesmo vivendo nesse conforto, essa pessoa tem interesse em saber quem foram os pais e qual foi o desenvolvimento dessa árvore genealógica. Os afro-americanos todos vivem esse sonho. Come back to Africa. Get back to Africa. Quer dizer, voltar para a África, voltar para ver exatamente onde estão as nossas raízes. É um sonho de todos os afro-americanos. E agora, nessa interação, vamos estudando com mais profundidade as influências de Angola. Angola tem uma influência muito grande dentro dos Estados Unidos. Isso nós desconhecíamos. Da comunidade afro-americana, em cada 3 afro-americanos, um tem descendência angolana. Esses 3 membros que vieram para Angola estão ávidos de conhecer as suas raízes. E eu até olharia isso como oportunidade que Angola está a ter, porque muitos desses afro-americanos estão em instituições académicas, instituições culturais. Por exemplo, a Smithsonian é exatamente uma organização que aglutina todos os museus dos Estados Unidos. E quem está à cabeça desses museus é um afro-americano, Lonnie Bunch. Ele conseguiu mobilizar aproximadamente acima de 3 bilhões de dólares para restaurar todos os museus e dar vida a esses museus. E há exatamente esse museu dos escravos que estão intrinsecamente ligados à história da escravatura. E quem são os membros do board desse museu? O vice-presidente dos Estados Unidos, membros do Congresso e Senado e entidades empresariais de influência no mercado americano. Ter contacto com esses afro-americanos, estamos a expor o nome de Angola a uma grande comunidade americana e de influência. Começamos por ali. Segundo aspecto, muitos deles têm a vontade de alguma coisa fazerem por África. Estamos bem. Our brothers in Africa. Os nossos irmãos em África, como é que estão? Estou bem, podia mandar qualquer coisa em África, mas como é que eu posso mandar? E esse mandar é haver transferência de conhecimento, mandar cérebros para formar. Quer dizer, quando pegamos um angolano e vamos, é só um angolano que se vai formar numa academia, numa universidade americana. Mas se trouxer um americano, um catedrático, para Angola, naturalmente já poderá formar 10, 20, 40, 50, 200. E há muitos afro-americanos com esse desejo. O que é preciso é mobilizá-los.
E dentro dessa vontade de conhecer as suas raízes, os afro-americanos só não o fazem porque quando eles olham para o continente, são os aspectos de corrupção, a desorganização, a insegurança, as guerras. Quer dizer, são sempre adjetivos negativos que unem a África. E então, Angola conquistou a paz há aproximadamente 20 anos. Portanto, está estável. Acredita-se no desenvolvimento econômico a breve trecho. As instituições políticas e os órgãos de justiça estão a funcionar. Então, vamos ver como é que isso está. E, Joel, a comunidade afro-americana gasta a visitar outras paragens do mundo, em termos turísticos, acima de 10 bilhões de dólares. Angola pode organizar e utilizar exatamente esses contactos com esses afro-americanos que estão ávidos, sedentos de vir às raízes, trazer parte desses 10 bilhões, vir parar aqui para o mercado angolano. E por isso é que eu digo, fala-se na transição energética. O setor que a curtíssimo prazo pode ser uma alternativa ao petróleo é o turismo. Então, estrategicamente, podemos trazer essa comunidade para o turismo. No ponto de vista académico, no ponto de vista cultural. E quando falamos do ponto de vista cultural, há exatamente danças, movimentos que estão intrinsecamente ligados a Angola. Há um prato americano, uma sopa gambo, chamada gambo, que é consumida ali na parte sul, Carolina, Louisiana, Virgínia, aquela parte toda, que é feita de quiabos, rodelas cortadas e com frutos do mar. Gambo, está a ver? Gambo não tem nada a ver com inglês. Gambo é uma expressão africana. Os Estados Unidos têm 3 cadeias com o nome de Angola. Portanto, a comunidade angolana dentro do tecido afro-americano é grande. E todos eles estão ávidos por conhecer as suas raízes. E então isso poderá trazer uma corrente de afro-americanos que nos possam trazer aquilo que muito necessitamos, o conhecimento, a tecnologia e as oportunidades de negócio para sermos capazes de explorarmos os nossos recursos. Porque eu digo que os angolanos estão sentados em fortunas acima de centenas de trilhões de dólares, mas anda sempre com a mão esticada a pedir créditos, financiamento, quer dizer, mendigar quase tudo quando temos tudo isso. E o que é que nos falta? Conhecimento, competências para produzirmos aquilo que a natureza nos bafejou, nos ofereceu. E então, esse estímulo da presença da família Thacker aqui pode ser o início de um grande processo, de uma grande revolução dentro das relações entre os Estados Unidos e Angola. Porque esses que se sentem angolanos, eles sentem-se angolanos, muitos deles. Porque só para mostrar quão profundo é o interesse desses afro-americanos conhecer a sua árvore genealógica e as suas raízes, é que eles estão a investir muito dinheiro para tentar, através de exames de DNA, saberem que parte da África é que eles vieram. Sabes que esses exames nos Estados Unidos são caríssimos. E eles estão-se a predispor a cada um deles ir ao laboratório, pagar uma fortuna para saber as suas raízes. E então, trazer uma boa parte desses aqui para nos ajudar no ponto de vista académico, no ponto de vista cultural, no ponto de vista de conhecimento e desenvolvimento, estamos baseados. Podemos também realçar que a justiça seja feita. Foi uma jogada de mestre por parte do presidente João Lourenço ter convidado essa família. Para muitos só foi uma família, mas ali é o começo de um grande processo que nos pode trazer muitas vantagens para o país. E eles estão muito galvanizados, eles saíram daqui com compromisso de alguma coisa a fazer por Angola, mobilizar a comunidade afro-americana. Mas, portanto, temos aí vários setores, vários mecanismos que Angola tem à sua disposição para melhorar o relacionamento com os Estados Unidos e, naturalmente, dele a tirar benefícios. Mas uma mensagem, um alerta, mas um recado para a nossa liderança. Já é tempo de incluir nos currículos escolares o aprendizado da língua inglesa. O inglês é a língua do mundo. Se quisermos obter conhecimentos, temos que apostar no inglês. Assim fizeram países como a Noruega, Dinamarca, Japão. São países desenvolvidos e cedo descobriram que deviam ter o inglês como a segunda língua. E se repararmos, mencionei no Japão, com uma forte tradição, princípios tradicionais, mas abriram-se exatamente a uma língua estrangeira do Ocidente para poder facilmente absorver os conhecimentos e atrair investimentos para o Japão. Joel, provavelmente se perguntarem assim de um momento para o outro, em que país do mundo há mais falantes de inglês? Se calhar a resposta será imediata, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Não.
o país com o maior número de falantes da língua inglesa não é a Índia, não é os Estados Unidos, é a China. E onde é que está a China? A segunda maior potência do mundo em termos de economia. O que é que a China sonha ser? A maior potência do mundo. Já está num braço de ferro com os Estados Unidos. E a luta é renhida. E qual foi o investimento? A língua inglesa. E por que é que eu deixo isso como alerta? Porque os membros da família Tucker disseram que para eles seria muito mais fácil se pudessem comunicar melhor com as pessoas com quem contactaram. Uma comunicação direta. Então, ou eles tinham que aprender português, ou nós temos que aprender inglês. Mas onde é que está a maior vantagem? Aprender português ou aprender inglês? Aprender inglês. Porque aprender inglês significa estar preparado para viver em qualquer parte do mundo, sem constrangimento. Portanto, isso é importante. É uma mensagem para a nossa liderança. Enquanto província ultramarina, nós aprendíamos inglês a partir do 6º ano de escolaridade. Mas hoje, nesses países desenvolvidos, onde a língua materna não é inglês, começa-se a aprender exatamente no infantário. No infantário. Muito bem, Engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado por essa entrevista. Para finalizar, vamos simplesmente, mais uma vez, desejar festas felizes. Estamos a poucos dias do Natal, também do Ano Novo. Dar-lhe espaço também para que possa desejar isto, mais uma vez, a quem só agora se sintonizou e acompanha essa entrevista. Sim, nós não gostaríamos de terminar essa entrevista sem antes endereçar a comunidade de Rádio Ouvinte de LAC, os membros da AmCham, aos técnicos que garantem a existência deste programa e não só, a administração da LAC, um Feliz Natal e um Ano Novo próspero, almejando sempre que 2022 seja melhor que 2021 e que haja para cada um de nós mais saúde, que muitos precisamos nessa época pandémica, mais amor ao próximo, sobretudo, e a todos aqueles que nós amamos, e mais dinheiro. Isso é prosperidade para todos em 2022. Eu acho que é importante também transmitir uma mensagem de esperança, porque nós acreditamos na AmCham, acreditamos que pior do que já estivemos, nunca mais. Daqui é só progresso, evolução e desenvolvimento. Portanto, um Feliz Natal a todos. Obrigado, Sr. João Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima semana. Festas felizes para todos os nossos ouvintes e na próxima semana vai ter aqui, de viva voz, a entrevista do Tucker para conhecer a sua história, como foi a sua visita e o que é que pretendem fazer logo a seguir. Um abraço a todos, até a próxima semana. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.